Graça e paz, meus irmãos. Hoje, no dia 7 de outubro, segunda-feira, estamos nós aqui reunidos para falar um pouco mais a respeito do livro de Mateus e darmos as orientações que o Senhor vem nos pedindo diariamente. Meu nome é Ronaldo Lucchini e, como sempre, instruo você a ler a Bíblia diariamente. E nós aqui da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém, estamos lendo o livro de Mateus. E eu estou compadecido com os meus e vou dar um pequeno estudo sobre o capítulo de número 7, no dia de hoje, 7 de outubro. Mas vamos lá, capítulo de número 7 do livro de Mateus, continuando o Sermão do Monte, agora próximo do seu fim. E aí Jesus continua falando a respeito de algumas ordens, alguns direcionamentos do povo que continua seguindo a Jesus. Se vocês querem seguir Jesus, prestem muita atenção nesse Sermão do Monte. Foi o sermão mais longo que o nosso mestre deixou de exemplo para mim e para você. Mas começa o capítulo de número 7 falando com aquele jargão evangélico que nós temos no nosso meio, e aí acredito que todas as denominações, julgar ou não julgar, porque nós temos o costume e o hábito horrível de julgar as pessoas. E aqui Jesus Cristo já começa dando uma ordem expressa no versículo de número 1. Não julguem os outros, não julgar. A ordem é expressa. A ordem é não julgar. Bom, aqui está falando, Jesus Cristo que falou. Ordem expressa, não julgar. Mas qual é a justificativa? A justificativa está dando continuidade. Para vocês não serem julgados por Deus. Quem está julgando você ou quando você está julgando, é você que está julgando ou outra pessoa acaba te julgando. Mas aqui está bem claro, não faça isso para que o próprio Deus não venha a julgar você. Mas é um critério justo? Sim, porque ele tem um critério justo que ele dá continuidade. No versículo 2, como você julgar, você vai ser julgado. Como você medir, você vai ser medido. É isso. Preste muita atenção para depois você não chamar Deus de injusto com aquilo que você está passando ou com aquilo que você está enfrentando. Porque é simples para nós falarmos que Deus, colocarmos a culpa em Deus das coisas que nós fazemos, das atitudes que nós fazemos. Como é fácil a gente criticar Deus e falar que Ele é o culpado pela nossa colheita. Mas você é o culpado pela sua colheita. Você, como você julgar, você vai ser julgado. Como você medir, você vai ser medido sim, porque nosso Deus é justo e Ele dá um discernimento necessário, porque nós somos, você já viu como você é implacável com relação aos outros? Como você enxerga tantos erros nas pessoas, tantos erros quando você... E eu não estou falando de pessoas do mundo não, gente. Eu estou falando das pessoas que estão indo na igreja, das pessoas cristãs, das pessoas que têm a sua determinação, a sua denominação. Quando você vai na igreja, como você julga as pessoas que estão à sua volta? Se a pessoa tem tatuagem, a pessoa está tatuada. Se a pessoa não está de terno, é porque a pessoa não está de terno. E quando você é de uma igreja de paredes negras ou de mais moderninha, quando a pessoa está de terno, você julga ela porque ela está de terno. Quando ela está com o cabelo cortado, você julga porque ela está muito cortado. Quando ela está com o cabelo comprido, você julga porque está com o cabelo comprido. Você viu como você é implacável. Mas você não é como você é implacável. Como você vê os pecados dos outros e os seus critérios são tão rigorosos com os outros, mas você não tem critérios com relação aos seus pecados. E aí você acaba julgando os outros e não julgando a si mesmo. Deus deu uma vida para cada um tomar conta dela. Pronto, falei. Jesus, ele ousa chamar de hipócrita aquelas pessoas que vê o pecado dos outros e esconde os seus. Isso eu tenho, na minha caminhada cristã, tenho visto demais isso.
as pessoas sendo criteriosas com o pecado dos outros. Pastor, mas você não pode fazer o outro, você não pode batizar, você não pode colocar o outro para tocar, porque o outro está em pecado, porque o fulano está em pecado, você vai batizar uma pessoa que não é casada, você isso, você aquilo. E aí as pessoas acabam esquecendo de olhar para o próprio umbigo, porque muitas pessoas têm muitos defeitos e muitas falhas. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está sozinho no seu quarto? Quem é você quando você fecha a porta do seu banheiro? Quem é você? Quem é você? Porque a palavra de Deus fala que com o mesmo critério que você está falando dos outros, é Ele que vai falar de você. Porque quando você fecha a porta do seu quarto, Deus está lá dentro. Por mais isolado que você pense ficar, Deus está do seu lado. Porque você não foi obrigado a levantar a mão e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Mas agora você é obrigado a arcar com as consequências de ter Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Qual é a consequência? Ele jamais vai te deixar sozinho. Então, aonde você estiver, Ele está. A palavra de Deus fala que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Tem todo o poder, Ele está em todos os lugares e Ele sabe o que você está pensando. Então, não tem como fugir dEle, certo? Começou? Segura, não aperta o play então. Mas vamos lá. Aí depois do versículo de número 8 em diante, até do 7 em diante, ele começa novamente com o quê? Com a ordem para orar. Peraí, não é ordem para orar. É sim, ó. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batem a porta e ela será aberta para vocês. Uma nova ordenança para a oração. Como nós tivemos no capítulo anterior, ele continua falando que uma das características do cristão, características daquelas pessoas que seguem a Jesus Cristo é oração, comunicação com o Todo-Poderoso. Comunique-se com Ele, fale com Ele todos os dias. Que você tem falado para Deus. Às vezes você fala tantas coisas pelo telefone, às vezes você manda tantos áudios. Quantos áudios você tem mandado pelo WhatsApp durante o dia? E quantos áudios você tem mandado para Deus? Você não tem mandado nenhum áudio para Deus? Comece a mandar os seus áudios para Deus. Porque aí depois no versículo 8 tem uma promessa para aquele que ora. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Aí, se você bater, vai abrir. Se você pedir, você vai receber. Se você falar, você vai ser respondido. Às vezes você não tem experiência com Deus porque você não está procurando as experiências com Deus. Você está procurando as experiências com Deus em lugares errados. Mas vamos lá, continuando. Do versículo 9 até o versículo 12, dá para ver que o nosso Deus, Ele é bom, Ele é generoso. Por quê? Com quem faz as orações. Diz assim, ó, por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra para o seu filho quando pede um pão? Ou dar uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que é Deus, que está no céu, lhe dará as coisas que vocês pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a você, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Eita Deus, isso aqui foi uma paulada também para os fariseus da época. E também é uma paulada hoje em dia para mim e para você. E é uma paulada também porque, irmãos, depois nós vamos fazer o quê? Aqui nós temos os dois caminhos. Ixi, meu Deus do céu. E aqui nós temos o julgamento do falso caminho. Porque são dois caminhos. Um caminho que leva à perdição, ele é o caminho do liberalismo total, da liberdade sem limites. Agora, o caminho que leva à vida, que é estreito, é um caminho de renúncia. Porque você, para passar por um caminho estreito, você vai ter que deixar muitas coisas para trás. E às vezes o caminho e você não quer deixar as coisas para trás. Você quer continuar ficando apegado às suas coisas do passado. Você quer arrastar as coisas do passado para o presente. E Deus não quer dessa forma. Se você quer arrastar as coisas do passado para frente, então não é seu passado ainda, acaba sendo presente. Passado é passado, passou, foi, acabou. Acabou. Você quer comer a comida que comeu ontem à noite. Você quer comer a comida que foi comida semana passada.
Você quer viver os dias que foram vividos no ano passado. Viva hoje intensamente. É isso que esse caminho quer falar para você. Deixe as coisas passadas e passe pelo caminho estreito. Renuncie ao seu passado. Renuncie às coisas que estão fazendo mal para você. Ah, pastor, mas eu gosto de fazer. Mas olha até onde te levou. Olha até onde você foi com essas coisas que você acha bom. Pondere os seus dois caminhos. Pondere os caminhos que você está levando. Porque quando nós falamos de conversão ao cristianismo, é você largar o caminho da perdição e voltar para o caminho da renúncia. A renúncia é muito melhor do que a perdição. E aí diz a respeito do versículo 15 até o versículo de número 20, dos falsos profetas. E já inicia o versículo 15 falando, cuidado com os falsos profetas, porque eles parecem inofensivos, mas eles vão ser conhecidos pelas suas doutrinas e pelas suas obras. Muito cuidado quando você entra em alguma igreja e a igreja diz que aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer aquilo. Tem algumas limitações. Todos os lugares que você vai, existem algumas limitações. Mas quando as limitações são impostas pelos homens, aí a coisa começa a ficar diferenciada. Porque os falsos profetas, eles vão ser condenados. Aqui, uma árvore que dá frutos bons não pode dar frutos ruins. Então, irmãos, os falsos profetas, eles têm as doutrinas e têm as suas obras. O homem, ele é conhecido não somente pelo que ele fala, mas também pelo que ele faz, mas também pelo seu coração e pela obediência ao Senhor. Não adianta eu fazer as coisas porque são boas para as pessoas e esquecer o Todo-Poderoso. O meu temor a Deus é maior do que o temor de perder as pessoas da nossa igreja. E aí você precisa reconhecer. Imagina, pastor, como eu vou reconhecer? Versículo 20. 7:20. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Fazem, não pelas coisas que eles fizeram, pelas coisas que eles fazem. Porque o falso profeta, ele continua fazendo coisas ruins. Um pastor, ele pode ter feito coisas ruins, ele pode ter se regenerado e mudado e estar trilhando o caminho do Senhor de arrependimento, como Deus sempre perdoa os pecados, Deus pode ter perdoado os pecados dele, ele pode estar trilhando o caminho certo. Não julgue pelo que ele fez, julgue pelo que ele faz. Pelo que os seus olhos veem, não pelo que as pessoas falam. Julgue pelo que você vê ele fazendo, não pelo que você ouviu falar dele. Exatamente, certo? E depois dos falsos profetas, aí vem o julgamento dos crentes. Julgou os falsos profetas, agora vai julgar os crentes. Exatamente. Do versículo 21 até o versículo 23, ele fala a respeito dos falsos crentes. E ele diz que no 21, ele será conhecido não somente pelo que fala, pelo que pronuncia. Porque, irmãos, existem pessoas que falam de uma maneira fantástica, que tem uma dicção perfeita, que fala com uma autoridade absurda, mas não faz nada daquilo que fala. Esses são os piores. 22 e 23, não será conhecido só pelas obras. Não adianta você fazer obras para ser salvo. Você não é conhecido, porque quem tem mais dinheiro vai ser mais salvo do que quem não tem dinheiro de fazer obra. Quem pode fazer obra pode salvar muitas pessoas dando cesta básica, mas eu estou dando cesta básica falsamente, não pelo aquilo que eu quero. Eu não estou dando porque eu sou salvo, eu estou dando para ser salvo. É uma grande diferença. É isso que nos diferencia de muitas pessoas aí no mundo. Porque no versículo de número 21 diz o quê? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente a que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o verdadeiro crente, ele não é conhecido pelo que eu falo, nem pelo que ele faz, ele é conhecido pela obediência. Porque muitas vezes, antes de você dar uma cesta para alguma pessoa, Deus fala para você não dar. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência e até falei, poxa, será que é de Deus mesmo? Poxa, porque a pessoa está passando dificuldade e não é para que eu dê a cesta. Porque você não conhece os planos que Deus tem com as pessoas. Você não conhece o tratar de Deus com as pessoas.
Porque será que se nós tivéssemos cesta básica para dar por 700 mil famílias no deserto, a gente ia dar? Mas a gente estava esquecendo que Deus tinha um plano e um projeto com as pessoas dando voltas de 40 anos no deserto. Precisamos ter o quê? Consciência, estar afinadíssimos com o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver afinado, irmão, vai cair por terra. Vai cair por terra. E aí, o verdadeiro cristão vai ser separado do homem antigo, pode-se dizer assim, somente no dia do juízo. No versículo 23, então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Olha, às vezes a gente pensa que está fazendo bem, né? E você acaba fazendo mal. E aí, para finalizar, do versículo 24 em diante, diz a respeito dos dois alicerces, que um foi alicerçado, uma casa foi alicerçada na areia e a outra na rocha. A casa é alicerçada na areia quando ela não tem fundamentos. E eu gosto de usar o exemplo do mar, que a casa quando não quando você faz um castelo de areia, o que vem e derruba ele? O mar, né? A água. E a água ela é simbolizada por quem? Por Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, quando você é alicerçado na areia, a água de Jesus, a verdade de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é o próprio Jesus, ela vai vir e vai derrubar os alicerces que estão firmados na areia. Agora, o alicerce na rocha já é bem mais difícil de você fazer. Leva um tempo, leva um período, leva um progresso, e às vezes tem uma rachadura na rocha, é necessário você começar por outra rocha, mas a casa que se é colocada na rocha, e qual é a rocha? Qual é a rocha? A rocha é a verdade também. A rocha está na palavra de Deus. Aquilo que você for alicerçado na palavra de Deus, aquilo vai fluir. E aí, finalizando, diz a respeito da autoridade de Jesus. Porque no versículo 28 e 29 diz assim, para finalizar essa parte desse capítulo. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a maneira dele ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. A autoridade de Cristo Jesus. A chave de tudo é você conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te dar mais sabedoria para você ler a Bíblia. Quando você conhece Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai te dar caminhos e estratégias para que você consiga chegar até a sua vida eterna junto de Deus. Tá bom? Deus o abençoe. Esse foi o nosso estudo do dia 7. Amanhã estaremos com o dia 8. Fui! Au!